Boa tarde, tudo bem com vocês? Vou esperar um pouquinho o Instagram avisar que eu estou online e esperar as pessoas entrarem para a gente começar a conversar. Hoje uma live super especial, vamos falar sobre mais um vilão, que é o vilão da família Forte e Unida. Vou esperar um pouquinho todo mundo entrar para a gente começar a conversar. São muitos, quero fazer uma live curta hoje. Oi, gente, estou vendo agora que vocês estão entrando. Boa tarde, tudo bem? Só me fala se vocês estão escutando, se vocês estão me vendo bem, tá tudo certo com a conexão, para a gente começar a live. Vou esperar só vocês me darem um aviso aí. E aí eu já vou, prometo que vai ser uma live curta, que eu sei que temos muitos compromissos e vou tentar reduzir aí, mas é um assunto muito importante e quero muito que vocês estejam comigo até o final. Serão muitas novidades e vou pedir também para vocês aí, vou tentar fixar aqui. Egoísmo. Vilão da família. Será que eu consigo fixar aqui? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fixar comentário. Ontem eu não consegui, hoje eu consegui. E aí, vocês estão me ouvindo? Como tá a conexão? Eu não tô vendo nenhum comentário. Vamos começar então? Será que a minha comunicação tá? Tamo, beleza. Então vamos lá. Vou começar, hein, gente? Hoje o assunto é super importante. Para quem chegou agora e ainda está chegando, não me conhece, meu nome é Cíntia Vilela, eu sou mãe, esposa, dona de casa, sou advogada, empresária e tenho compartilhado a nossa jornada da nossa família aqui nas redes sociais. E por isso recebo muitas famílias e tento aí contribuir para que a gente fortaleça a nossa família. Então, antes de começar, eu só quero refrisar com vocês que vamos ter lives todos os dias, nesse mesmo horário, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então eu conto com vocês todos esses dias, cada dia da semana, cada dia dessa semana eu vou falar de um vilão diferente. Então vamos refletir um pouquinho aí o que está acontecendo dentro da nossa família, o que está acontecendo no nosso dia a dia. E ontem, quem não assistiu, tá lá no meu feed, nós falamos sobre o feminismo, sobre vários pontos negativos que o feminismo trouxe aí para as nossas famílias. Hoje eu vou falar sobre o egoísmo e amanhã, se alguém chutar aí qual vai ser amanhã, o vilão de amanhã, escreve nos comentários, se alguém já viu lá no post, já sabe. E eu quero fazer uma reflexão muito séria justamente sobre esse amor próprio. O excesso de amor próprio, que é o egoísmo, pode ser um grande mal, um grande dano à família. Então, essa reflexão, gente, é super importante para a gente ver se isso está dentro do nosso lar, se isso está causando e está causando a falta de paz, a falta de harmonia dentro da nossa família. Então, fica comigo até o final, que eu vou seguir um raciocínio aqui e quero que vocês entrem comigo nessa reflexão, porque hoje em dia a gente escuta muito falar aí esses livros de autoajuda, que a gente tem que se amar, que a gente tem, com certeza, a gente tem que se amar, a gente tem que fazer a nossa parte, só que a partir do momento que esse amor fica desordenado, quando vira um egoísmo, quando vira um orgulho, quando vira uma soberba, nós precisamos muito aí que a gente faça essa reflexão. Então, o amor menos é prejudicial, a gente precisa se amar, Deus, né, nos deu um corpo, uma alma para a gente cuidar, mas a gente precisa também controlar quando esse amor é demais, quando tudo é em torno da nossa alegria. E uma família forte, ela enfrenta qualquer tempestade, como eu costumo falar, mas se o egoísmo ele estiver no lar, ele vai trazer sérios problemas, porque aí cada um vai querer cuidar do seu melhor, de si, só de si. E não é assim que a gente faz. Sob a tirania do eu, a paz dentro do lar torna-se impossível. Eu postei inclusive hoje um Reels que fala muito disso. Se alguém ainda não assistiu o Reels, vai lá no meu feed, que eu falo que a nossa sociedade, ela caminha
essa sociedade moderna, ela caminha para isso, né? O direito de ser feliz individual. Só que a gente precisa entender que muitas vezes esse mundo de hoje, ele quer que a gente coloque os prazeres acima, a gente quer que coloque os benefícios acima de tudo, acima até mesmo da nossa família. E isso não é o certo. Esse amor desordenado, ele traz desordem. Esse amor desordenado, ele traz brigas, confusões, conflitos, né? Então, o prazer pessoal, ele é o caminho da desordem. E nós não podemos querer isso. Né? Santo Agostinho tem uma frase linda que fala: a paz é a tranquilidade da ordem. Então, a paz ela vem da harmonia, da ordem equilibrada dos valores. Então, a verdadeira ordem é a gente colocar o amor acima dos nossos meros vontades, das nossas meras vontades. As vontades, elas passam. Então, eu muitas vezes preciso ordenar isso dentro do meu lar. Será que uma mãe, ela precisa realmente desordenar, né, a ordem, muitas vezes agindo de forma egoísta? Então, é o amor acima do prazer, é o dever moral acima, né, do gosto pessoal. E sempre Deus, as pessoas que nós amamos, muitas vezes acima da tirania do eu. O mundo gira ao meu redor, o mundo gira ao redor da minha felicidade. Será que é bem isso? Né? Nós temos um grande exemplo, acredito que 99% aqui das pessoas que estão aqui comigo são cristãs. E Jesus Cristo veio para mostrar o servir. Ele veio e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo veio para nos ensinar a humildade. Então, existe exemplo mais elevado do que a própria história de Jesus Cristo, né? E a gente precisa ser realista, a gente precisa fazer essa autoanálise, né? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência a colocar o nosso amor próprio acima da medida. Esse amor desvirtuado, muitas vezes, no fundo, não é normal, né? Que um casal, ele não se apoie, que ele queira que o outro não cresça junto, não. Peraí. Eu quero o seu melhor, mas depois de mim. Então, isso a gente encontra muito hoje nos casamentos, esse cabo de guerra. É uma guerra infinita onde quem ganha mais, quem tem mais poder, quem manda mais. E não é isso, né? O relacionamento dentro do nosso lar não é isso. O relacionamento dentro do nosso lar tem que ser uma comunhão. O relacionamento dentro do nosso lar tem que ser servir, doação. Então, muitas vezes, a gente fica dando mais importância porque o mundo lá fora pensa da nossa própria família, pensa do nosso próprio relacionamento, do que nós queremos lutar a harmonia dentro do nosso lar. Então, a gente precisa estar muito atento a tudo isso. Só fazendo um lembrete, gente. Vou pausar aqui, manda esse aviãozinho para alguma amiga, manda esse aviãozinho para algum familiar que precisa escutar, porque eu não vou deixar essa live salva. E esse assunto é muito importante, porque é um assunto que as pessoas estão sendo levadas a fazer o contrário. As pessoas da sociedade moderna estão sendo levadas para cuidar só de si e o servir está sendo ignorado por essa sociedade. Só que nada preenche o nosso coração se a gente não servir, se a gente não ajudar, se a gente não se doar. O coração ele só enche, como eu disse, Jesus Cristo veio nos ensinar a servir, a ser humilde. Então a soberba, o egoísmo, o orgulho, eles são muito opostos à humildade. A humildade não eleva o ser humano. A humildade sim eleva o ser humano, o egoísmo não eleva o ser humano, a soberba, o orgulho. Então, o amor, ele não é egoísmo. O amor, ele é doação, ele é servir. E o egoísmo é uma doença espiritual. A gente não pode esquecer que somos corpo, alma. Então, de nada adianta eu cuidar do meu corpo, é importante, eu preciso cuidar do meu corpo, ele está para me servir, só que eu não posso cuidar do meu corpo acima da medida. Eu não posso cuidar do meu corpo para que a vaidade, para que o orgulho, para que a soberba esteja
além do que é o meu corpo por servir. Hoje em dia é tão normal, eu não posso ligar para as minhas rugas e deixar de vir aqui para dar o meu recado para vocês. Eu vejo muitas mulheres que fazem aí procedimento atrás de procedimento, não que é errado, não considero como errado, mas até onde isso vai encher o coração das mulheres, né? Hoje em dia, o número de cirurgias plásticas, de tratamentos estéticos está recorde. E ao mesmo tempo é tão contraditório que o número de mulheres com depressão, com problemas fazendo terapias é enorme. Então, assim, não deveria ser o contrário? Já que as mulheres estão cada vez mais perto de conseguir a beleza, elas deveriam estar mais satisfeitas. Infelizmente, a gente não está vendo esse equilíbrio, a conta não fecha. Então, a sociedade ela é voltada para o eu, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que está com números recordes de vazio, de depressão, de problemas muito graves psicológicos. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é de São Máximo. Ele fala assim: toma cuidado com o amor próprio, mãe de todos os vícios, que é o amor irracional do próprio corpo. Por eles nasce toda a série de vícios. É preciso, portanto, como disse, ter cuidado com este amor próprio e combatê-lo com muita sobriedade. Destruído ele, são destruídos todos os pensamentos que dele provêm. Isso é um pensamento espiritual de um grande santo, mas tem também Aristóteles, que eu até postei hoje nos meus stories, que Aristóteles ele escreve sobre isso. Já lá naquele tempo ele já falava: amante de si mesmo é uma expressão desonrosa. O homem mau se ama desordenadamente. Ele faz referência ao prazer medíocre, ao dinheiro e depois às honras e os cargos. O que acontece com uma pessoa egoísta? Ela coloca o dinheiro, ela coloca o poder, ela coloca a própria imagem acima de tudo, acima do amor, acima do servir, acima da doação. E aí que dentro do nosso lar é que isso vai gerar uma grande confusão. Porque, como eu falei, a família, ela precisa de comunhão, todos juntos. Eu já falei várias vezes aqui do meu próprio exemplo, que eu e o meu marido, nós tivemos um diagnóstico de uma doença de um nosso filho e a gente precisou se unir muito. A gente precisou da comunhão, porque advogados, temos o nosso escritório, já temos há 17 anos o nosso escritório juntos. E teve uma fase da nossa vida que eu tive que falar para ele: segura as pontas que eu preciso estudar a doença, preciso correr atrás. E isso é comunhão, é você abrir mão. Eu abri mão praticamente da minha profissão por um tempo, claro, e ele segurou toda a barra. E a minha prioridade foi a prioridade dele também, mas ele sabia que eu estava ali disposta a estudar em inglês os novos cursos, e nós estamos aqui nos Estados Unidos, quem não conhece a minha história, para o tratamento médico do meu filho. E para isso, para a gente chegar nessa conquista que foi tão grande para a gente, porque quando nós tivemos o diagnóstico do nosso filho, os médicos, os primeiros médicos diziam que o nosso filho ia parar de andar com 9 anos, que a expectativa de vida dele era 20 anos, então nós tivemos muitas notícias que abalaram muito o nosso casamento. Tanto que o número de divórcios de casais que têm um diagnóstico é altíssimo, porque é difícil a família segurar uma situação tão grave e ainda conseguir união, conseguir a comunhão de pensamentos iguais. Então, para deixar de fora o egoísmo, a soberba, o orgulho, para deixar de fora isso do nosso lar, a gente precisa ter muita humildade. A gente precisa muitas vezes ceder em muitas situações. E hoje os livros de autoajuda, eles, tudo dentro do seu limite. Deve ter livro de autoajuda muito bom, eu não estou querendo generalizar. Mas ele coloca que você tem que ter o seu eu, a tirania do seu eu acima de tudo e acima de todos, e não é bem assim. Esse amor desordenado pode sim destruir uma família.
se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não souber dosar o que realmente eu preciso ceder. Eu preciso muitas vezes, 20 anos de relacionamento, eu precisei ceder e isso não é me humilhar. É isso que eu vejo, já conversei com muitas mulheres e eu vejo que é uma tristeza a mulher muitas vezes ceder e achar que ela está se humilhando. Isso não é se humilhar, jamais. Para você construir um foco, um caminho e seguir, você precisa alinhar isso com seus filhos, com seu marido e muitas vezes é preciso ceder. E ele também, a partir do momento que você cede, que você está ali se doando, você tem a resposta. Deus dá força para gente superar vários aí obstáculos. Então, gente, eu quero ler, tem um livro maravilhoso, esse livrinho pequenininho, mas ele é precioso, ele chama Paz na Família. Esse livro ele tem uma citação que é sensacional. De todas as cordas desafinadas do coração, a pior é do egoísmo, do orgulho, da soberba. Esses vícios são os primeiros inimigos da família, da paz familiar. Mas afinal, o que é o orgulho? Uma definição clássica reza assim: o orgulho é o apetite desordenado da própria excelência. Trocando a frase em miúdo, significa é o desejo exorbitado de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, atacado e estimado. É a ânsia de sentir-se superior aos outros, ou pelo menos nunca inferiorizado. É a incapacidade de aceitar qualquer coisa que fira o nosso amor próprio ou rebaixe a nossa imagem. O orgulho cega. Essa supervalorização do nosso eu impede-nos de enxergar a verdade sobre os nossos defeitos e culpas, porque não suportamos essa verdade. Olha só que importante isso aqui, gente. É muito importante porque o orgulho cega. Muitas vezes a gente se acha a dona da razão e a gente não quer se inferiorizar perante uma decisão, perante uma opinião, e coloca às vezes um assunto tão fútil como uma briga catastrófica dentro de um lar. Por quê? Justamente por esse desejo exorbitado de sobressair. Não, eu tenho que estar certa de tudo. Eu sou a melhor. Eu ganho mais nessa casa. Eu tenho direito. Peraí, vamos pensar, vamos refletir se é bem assim. Nós não podemos achar que o mundo tem que girar conforme as nossas vontades. E é por isso que eu volto a falar Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, lavou os pés dos seus discípulos, ensinou, serviu, se doou, como o grande exemplo que nós temos. Então, muitas vezes, quando a gente está ali dentro do nosso lar, discutindo, e eu fiz esses dias até uma enquete. Você quer ser sempre a dona da razão ou você pensa também no bem da sua família na hora que chega um problema? Muitas vezes é justamente esse apetite desordenado que faz a gente falar demais, brigar demais, exigir demais. Então, amanhã, eu já vou até adiantar um pouquinho a live de amanhã, nós vamos falar muito sobre maturidade ou imaturidade, né? Na realidade, o vilão é imaturidade. A imaturidade não deixa a gente enxergar muitas vezes que a gente não está tendo esse limite. E eu hoje, com 41 anos, com muito orgulho, eu vejo como a maturidade nos ajuda a gente conseguir dosar melhor. Será que eu estou sendo egoísta? Será que eu estou pensando só em mim? Será que eu estou pensando no meu orgulho, no meu umbigo, na minha vida? Estou deixando aí de fazer o que eu poderia fazer mais? A gente sempre pode fazer mais. A gente sempre pode servir mais. A gente sempre pode se doar mais. Eu gosto muito das biografias dos santos. Eles são, sem dúvida, as mais lindas biografias que a gente pode ter. Mesmo se você não for católico, se você for evangélico, se você for espírita, se você, né, mas acredito que a maioria aqui é cristão, acredita em Deus. E santos, se você não é católico, pelo menos você sabe que são pessoas que tiveram lindas biografias. Mesmo que não
acredite na santidade dos santos, mas se você parar para ler as biografias das grandes pessoas, né, existem tantas santas, né, Teresa de Jesus, Santa Romana, Santa Francisca Romana, tantas histórias lindas de mulheres guerreiras e tiveram uma vida sofrida, tiveram uma vida de humildade, de se entregar, de doar. Então, quanto mais você doa, mais Deus te dá em dobro. Isso eu não tenho dúvida. Né? E engraçado que o mundo de hoje se preocupa tanto com a beleza externa, estética e plástica, e a gente tem que, eu acredito muito que a beleza ela vem de dentro. Você já conheceu alguma pessoa assim que nem era tão bonita, mas ela tinha uma energia tão boa, ela tem uma coisa de dentro que deixa a pessoa tão linda? Então é aquela beleza que é de dentro para fora. Muitas vezes a pessoa ela se preocupa tanto com o externo, se preocupa tanto com a beleza, tanto com isso, mas nada preenche. A pessoa ela não reluz. E o que reluz essa energia é essa humildade que vem de dentro, essa beleza que vem de dentro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de amor próprio, o excesso de orgulho. E eu queria só complementar isso, né? Como acabamos de ver aí, o egoísmo é o rumo errado da família. Sob a tirania do eu, a paz familiar torna-se impossível. Eu não tenho dúvida que dentro de um lar, se nós colocarmos, cada um colocar o seu próprio interesse, não vai jamais sobrar aí a união. Vai com certeza dilacerar a família. Um exemplo, né, que eu estava pensando desse amor próprio, muitas vezes, claro, o usuário de droga, ele é uma doença. Mas se a gente fosse fazer uma analogia, o usuário de droga, ele usa a droga para quê? Para essa vontade incessante de ser feliz. Então é uma analogia que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa busca incessante por ser feliz, muitas vezes pode ser uma droga na nossa vida. Porque a gente está ali sem medida, a gente está ali sem dosar o que realmente é o que faz feliz. Então, do mesmo jeito que pode ser um remédio, pode ser um veneno, esse amor próprio. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com esse amor. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a servir, a nos doar, a ser gratos por nossa família e lutar sempre por nossa família. Gente, eu falei que eu não ia demorar mais do que 20 a 30 minutos. O assunto hoje e até sábado, as lives vão ser bem breves, vão ser bem curtinhas. Então, eu queria muito contar com todos vocês aqui. E por hoje, eu deixo essa mensagem. Vamos fazer essa reflexão. Será que o egoísmo está dentro das nossas famílias? Será que o egoísmo está dentro dos nossos lares? Existe um vilão aí? Vamos pensar e vamos refletir. Essa live não vai ficar salva, mas eu espero vocês amanhã para falarmos sobre o vilão, a imaturidade. É um assunto também super importante que, se você assistiu ontem, falamos do feminismo, hoje egoísmo e amanhã sobre a imaturidade. E assim a gente vai construindo um pensamento. Sábado eu quero fazer uma análise de todos esses vilões para segunda-feira. Conto com vocês na segunda-feira, o grande evento. Se você não está sabendo ainda, vai lá na minha bio ou nos meus stories. Tem um link que gostaria muito que você se cadastrasse, entrasse no meu grupo para a gente realmente na segunda-feira, como eliminar os vilões de uma família forte e unida. E aí a gente vai fechar na segunda-feira com chave de ouro, porque durante a semana eu quero que você faça essa reflexão. Ache o problema, a gente precisa tentar enxergar. Está dentro do meu lar, tem alguma coisa do feminismo que está influenciando o meu pensamento egoísta? O que está aí sendo prejudicial para minha paz e harmonia familiar? E aí,
amanhã, então, espero todos vocês às 19 horas, horário de Brasília. Obrigada pela presença de cada uma de vocês, tá? Beijo, fica com Deus e espero vocês amanhã.